A chuva fina batia no vidro do carro alugado enquanto Daniel percorria uma estrada estreita e sinuosa no interior da Nova Zelândia. O GPS indicava que ele estava a apenas 15 quilômetros de Black Hollow, uma cidade que não aparecia nos mapas modernos. Ele a descobrira folheando um livro antigo sobre cidades fantasmas do país, encontrado numa livraria de usados em Wellington. O livro dizia que Black Hollow fora abandonada nos anos 60, após uma série de desaparecimentos inexplicáveis. Oficialmente, a versão era um surto de doença desconhecida, mas os moradores remanescentes falavam em sussurros sobre algo que andava à noite e levava pessoas sem deixar vestígios. Intrigado, Daniel, fotógrafo e explorador urbano, decidiu ir até lá registrar imagens exclusivas. Ao se aproximar, a neblina tornou-se mais densa e a vegetação parecia engolir a estrada. Árvores altas inclinavam-se como se quisessem bloquear a passagem. Quando ele finalmente avistou a placa enferrujada com o nome Black Hollow, em letras quase apagadas, o celular perdeu o sinal. Entrando na cidade, Daniel notou que o silêncio era quase absoluto, exceto pelo som distante de água pingando. Casas de madeira carcomidas pelo tempo alinhavam-se como sentinelas esquecidas. Algumas portas ainda balançavam lentamente, rangendo com o vento. No centro, um antigo relógio de torre marcava 3:17. Mas o ponteiro dos segundos estava se movendo, embora ninguém vivesse ali há décadas. Daniel começou a fotografar. O ar parecia mais frio a cada passo, e a sensação de estar sendo observado aumentava. Em uma das casas, encontrou jornais amarelados sobre uma mesa, como se os moradores tivessem saído às pressas. Na parede, uma frase escrita em carvão: "Quando o sino tocar, não olhe para trás." Seguindo pela rua principal, ele ouviu um som abafado de sino. O relógio marcava agora 3:18. Um arrepio percorreu sua espinha. De repente, avistou uma figura no fim da rua. Alta, magra, com movimentos estranhamente lentos, a cabeça inclinada para o lado. A figura parecia olhar para ele, mas Daniel não conseguia distinguir um rosto. Quando tentou se aproximar, a coisa simplesmente deu um passo para dentro da neblina e sumiu. O sino tocou novamente. Daniel, lembrando do aviso, fixou o olhar para frente e acelerou o passo. Mas era como se a cidade tivesse mudado. Ruas que antes estavam ali levavam a becos sem saída. Portas que ele jurava estar abertas agora estavam trancadas. E em algum lugar atrás dele, passos ecoavam no mesmo ritmo que os dele. A respiração ficou pesada. O ar estava mais espesso, quase impossível de respirar. Ele encontrou refúgio em um antigo hotel, cuja recepção ainda tinha um livro de registros aberto na última página. Havia um nome escrito: Daniel Cole, 9 de agosto de 2025. O som dos passos se aproximava. O sino tocou de novo. Ele resistiu à vontade de olhar para trás, mas sentiu algo frio encostar na nuca. A visão escureceu por um instante e quando voltou, Daniel estava novamente na estrada de entrada de Black Hollow, mas era noite e o carro não estava lá. No centro da cidade, o relógio continuava marcando 3:17. Uma figura parada diante dele observava em silêncio, e mesmo à distância, ele teve a impressão de que ela sorria. Daniel começou a caminhar de volta para fora, mas percebeu que não importava para onde fosse, a placa de "Bem-vindo a Black Hollow" sempre surgia diante dele. Na última foto registrada na câmera, que ele não se lembrava de ter tirado, havia ele próprio, parado no centro da rua, com a figura alta e magra logo atrás. O som distante do sino ecoou uma última vez. E então, silêncio. Daniel perdeu tudo no incêndio que consumiu sua casa. O mais doloroso foi ver Valentina, sua esposa, morrer entre as chamas. Ele sobreviveu com queimaduras leves, mas nunca se recuperou emocionalmente. Semanas depois, Daniel começou a sonhar com ela. No início eram sonhos doces, nostálgicos, mas logo se tornaram sombrios. Valentina aparecia coberta de fuligem, cabelos queimados, olhos negros, e dizia sempre a mesma coisa: "Você prometeu que ficaria comigo para sempre." A casa onde moravam foi reconstruída por iniciativa dele. Era como se Daniel esperasse que Valentina voltasse. E ela voltou. Começou com o cheiro de fumaça no corredor. Depois pegadas de cinzas. E então a voz dela, baixa, sussurrada, vindo do quarto. Quando finalmente a viu de novo, Valentina estava deformada, mas ainda era ela. Implorava que ele terminasse o ritual. Daniel descobriu que Valentina estudava bruxaria. Havia feito um pacto para garantir que o amor deles fosse eterno.
Mas a morte interrompeu o ciclo. Para concluí-lo, ele precisaria fazer um sacrifício. Oferecer sua própria vida ao fogo. Ele hesitou. Na noite seguinte, acordou com a casa pegando fogo novamente. Mas dessa vez ele não tentou fugir. Clara sempre frequentava o mesmo baile da cidade. Mas naquela noite, a música parecia ter sido feita apenas para ela. Vestida de vermelho, observava os casais rodopiarem até que um homem de terno preto e olhar profundo se aproximou. "Posso ter esta dança?" perguntou com um sorriso quase melancólico. Ela aceitou, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. O toque de sua mão era gelado, mas havia algo de irresistível na forma como ele conduzia. Durante toda a valsa, trocaram poucas palavras. Ele parecia mais interessado em observá-la do que em conversar. Ao final da música, ele se curvou e disse: "Espere por mim no jardim, preciso lhe contar algo." Curiosa, Clara foi. O jardim estava coberto por uma neblina espessa. Ao longe, viu a silhueta dele encostada num banco de madeira. "Eu já a esperei antes", ele disse, aproximando-se. "Na última vez não consegui salvá-la." "Salvá-la? Do quê?" Ela riu, nervosa. "Da morte." Clara deu um passo para trás, mas ele segurou sua mão com força. Uma lembrança invadiu sua mente. O mesmo homem, anos atrás, em outro baile, gritando seu nome enquanto o teto desabava sobre ela. "Você estava lá?" Ela sussurrou. Ele assentiu. "Morreu em meus braços. Desde então, venho todas as noites tentar mudar o fim." A música voltou a tocar ao longe. Mas Clara já não sentia os pés no chão. Aquele não era um baile. Era um eco do passado e ela estava presa nele. O homem olhou para o céu aflito. "Não consigo ficar mais tempo." Quando Clara piscou, estava sozinha no jardim. Ao voltar para o salão, percebeu algo terrível. Ninguém reagia à sua presença. Ela tentava falar, tocar as pessoas, mas passava por elas como fumaça. O baile continuava, mas para ela não havia mais dança. Apenas o perfume da última vez que viveu. Henrique ainda acordava no meio da noite com a sensação de que Elisa estava ali, ao seu lado. O lençol parecia amassado do lado dela, e às vezes o travesseiro tinha uma leve marca de cabeça, como se alguém realmente tivesse deitado ali. Mas ele sabia que não podia ser real. Elisa estava morta. Um acidente brutal numa curva molhada da estrada o separou para sempre. Pelo menos era o que todos diziam. O que ele não esperava era que uma semana depois do enterro, uma carta surgisse em sua caixa de correio. Era dela. A letra era inconfundível. O papel tinha o mesmo perfume adocicado que ela usava. "Meu amor", dizia a carta, "sei que isso parece impossível, mas preciso que você confie em mim. Estou mais perto do que imagina." Henrique pensou ser uma brincadeira de mau gosto, alguém tentando se aproveitar do seu luto. Mas novas cartas chegaram, sempre escritas à mão, sempre com datas diferentes. Algumas do futuro, outras do passado. Em cada uma, Elisa o guiava para lugares que só os dois conheciam. O banco do parque onde se beijaram pela primeira vez, a cafeteria onde ela chorou ao contar sobre o aborto espontâneo, o motel barato onde se reconciliaram após quase se separarem. Numa dessas cartas, Elisa pedia: "Volte à nossa casa antiga e desenterre a caixa de madeira atrás do limoeiro." Henrique foi, com uma pá e a respiração presa, cavou até encontrar a caixa. Dentro havia fotografias rasgadas, um pingente antigo e um diário. Ao ler o conteúdo, Henrique descobriu que Elisa não era quem ele pensava. Antes dele, ela teve outro relacionamento. Um homem chamado César, obcecado por ela, que desapareceu misteriosamente em 2017. No diário, Elisa confessava ter feito coisas horríveis para se livrar dele. Feitiços, pactos, invocações. A última página estava rasgada. Mas uma frase resistia: "Se eu morrer, ele vem me buscar. Mas se eu amar alguém o suficiente, talvez consiga escapar." A partir daí, tudo mudou. Henrique começou a vê-la, primeiro nos espelhos, depois nos sonhos e, por fim, no quarto em carne e osso. Elisa reapareceu mais pálida, com olhos fundos, mas ainda assim, ela. E dizia que o tempo estava se esgotando. "Você me ama o suficiente para me salvar, Henrique?" Ele respondeu sim, sem pensar, sem hesitar. Aquela noite, sonhou com uma casa em chamas e um homem com olhos negros sorrindo nas sombras. No dia seguinte, o corpo de Henrique foi encontrado na cama, com um sorriso sereno no rosto. Nenhum sinal de luta. Apenas uma carta aberta em suas mãos, assinada com o nome Elisa.
Quando Catarina se mudou para o interior, buscava sossego. A casa velha, herdada dos avós, parecia o lugar ideal, até ela descobrir o poço nos fundos lacrado com correntes. Movida pela curiosidade, cortou as correntes e abriu a tampa. A água lá embaixo estava escura, mas havia algo a mais. Um sussurro, um frio, uma presença. Naquela noite, Catarina sonhou com um homem de terno molhado, que sorria para ela com tristeza. No dia seguinte, encontrou uma aliança antiga no chão da cozinha. Pesquisando no cartório local, descobriu que, em 1892, um noivo chamado Arthur desapareceu no dia do próprio casamento. Seu corpo nunca foi encontrado. Sua noiva morreu dias depois, de desgosto. Lendas diziam que ele foi jogado no poço por um rival, amaldiçoado a esperar sua noiva eternamente. Agora ele acreditava que Catarina era a reencarnação dela, e ele queria terminar o que começou: o casamento. A cada noite, o espírito de Arthur se materializava mais forte. Levava flores, dizia poemas, vestia seu terno com orgulho. Catarina tentava resistir, mas aos poucos se sentia atraída por ele. Na noite da lua cheia, ela acordou vestida de noiva, andando sozinha até o poço. O vestido foi encontrado dias depois, dobrado sobre a pedra. Catarina nunca mais foi vista, mas dizem que agora são 2 os fantasmas que assombram o lugar. Davi não acreditava em fantasmas, até começar a restaurar um espelho antigo, resgatado dos escombros do velho Teatro Imperial, onde décadas atrás, uma jovem bailarina foi assassinada no palco durante sua última apresentação. O espelho estava rachado, mas ainda refletia nitidamente. Na primeira noite de trabalho, Davi notou uma sombra. No reflexo, uma mulher girava suavemente, dançando uma valsa solitária. Ele virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. No reflexo, ela parou, olhou para ele e sorriu. A cada noite ela voltava. Seu vestido antigo, azul celeste, esvoaçava como se o tempo ainda a embalasse. Ela não falava, apenas dançava. Com o tempo, Davi sentiu-se atraído, como se a conhecesse. Começou a dançar com ela no reflexo, tocando o vidro, sentindo o frio do outro lado. Um dia decidiu pesquisar. Descobriu que a bailarina se chamava Isadora e que fora assassinada por um amante ciumento, também dançarino. Diziam que seu espírito ainda rondava o teatro, esperando alguém que a libertasse. Na última noite de restauração, o espelho começou a rachar ainda mais. A figura de Isadora estendeu a mão. Davi, em transe, tocou o vidro. O som de uma orquestra preencheu o ar. O espelho se partiu por completo e ele desapareceu. Dias depois, os donos do teatro encontraram apenas um par de sapatos no chão e um reflexo novo no vidro restaurado. Um casal dançando uma valsa eterna.